Querida igreja, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre o seu coração. Amém? Alguns dizem que ela é a cara do Pai. Eu acho. Eu também acho. Eu concordo. Semana que vem teremos nossa festividade de 5 anos como igreja plantada no setor central. E como sempre falamos, né? Certamente você nunca foi numa festa de aniversário onde o aniversariante não estava presente. Então você não pode faltar na sua festa de aniversário. Próximo final de semana, sábado, 19h30 e domingo, às 10h18, teremos aqui certamente uma grande festa de adoração, celebração e gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e, como diz a canção, por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas para a sua própria glória. Nesta noite de ceia, eu quero partir com vocês uma mensagem. E antes de falar da mensagem, assim como eu disse de manhã, eu conto muito com a paciência dos irmãos. Eu passei mal nessa madrugada e ainda não me recuperei fisicamente. Muita febre, muita dor no corpo. Então hoje o ritmo vai ser um pouco mais lento, mais devagar. Mas apesar de mim, a mensagem compartilhada, ela será poderosa porque é palavra de Deus. E nós cremos que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas, para que a glória seja sempre dele, só do Senhor. E nesta noite nós falaremos sobre Evangelho, poder do Evangelho. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Apenas até aí. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua graça, pela tua misericórdia, pela verdade da tua santa palavra que nos exorta, nos consola, nos edifica e nos salva, Pai. Nesta noite, Deus, nós abrimos o nosso coração e te pedimos que o teu Espírito venha fazer em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o poder do Evangelho venha nos atravessar essa noite, nos redimir, nos salvar de nós mesmos, nos salvar da nossa justiça própria, da nossa religiosidade, Pai. E que saiamos desse lugar totalmente tocados, impactados pela verdade do Senhor, Pai. Muda o nosso coração, aviva o nosso entendimento, Pai. E que possamos viver todos os dias para a tua glória, Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Seja sincero, você sabe o que é o verdadeiro Evangelho? Eu estou perguntando isso porque, de tempo em tempo, eu me deparo com algumas situações muito inusitadas, para não dizer estranhas. Eu geralmente converso com cristãos de muitos lugares e tem hora que eu ouço algumas coisas que eu confesso que me deixam assustados, muito assustado. E quando eu ouço alguns absurdos, eu confesso que no meu íntimo eu penso o seguinte: certamente essa pessoa ainda não conhece o Evangelho verdadeiro. Porque se ela conhecesse o Evangelho, ela não falaria isso, ela não pensaria isso, ela não viveria isso.
Então eu volto a perguntar, você sabe o que é o Evangelho? Alguém disse que a melhor maneira de você descobrir o que é algo é começar dizendo o que não é. Dizem que isso é muito didático, funciona com as crianças. Bom, eu também começo dizendo o que não é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho não é um manual de usos e costumes. Infelizmente, muitos cristãos, eu sei que não mal intencionados, talvez por ignorância ou por confusão teológica e por outras razões, quem sabe, podem ser tentados a pensar que o Evangelho é um manual de usos e costumes, mas não. O Evangelho não é um manual de usos e costumes. O Evangelho não veio para dizer que mulher usa saia, homem usa calça, que pastor tem que usar terno e gravata. Coitado de mim. O Evangelho não é um manual de usos e costumes. Além do mais, o Evangelho não é uma narrativa fantasiosa. Tudo que está escrito no Evangelho é verdadeiro e digno de confiança, porque é palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos sobre Jesus, sua vida, sua obra, seus milagres, sua morte, ressurreição, ascensão, promessa da sua vinda, não são fictícios, são totalmente verdadeiros. Então o Evangelho não é uma narrativa fantasiosa. Também digo que o Evangelho, ele não é customizado. O que é uma customização? Customização nada mais é do que uma personalização. É você fazer com que um produto fique de acordo com o gosto do freguês. Ora, nós podemos fazer isso com comida, podemos fazer isso com roupas, com veículos automotores, mas Deus não nos autorizou fazer isso com o seu Evangelho, porque não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós, mas nós é que devemos nos adaptar ao Evangelho. Portanto, o Evangelho não é customizado. Também digo que, com todas as letras, o Evangelho não é um manual de autoajuda. Ele não é um conjunto de técnicas que você aprende através de uma mentoria para se autodesenvolver. Ele não é uma fonte de elementos psicológicos e neurolinguísticos que servem para elevar sua autoconfiança. Portanto, o Evangelho não é um manual de autoajuda, pelo contrário. O Evangelho nos fala de uma ajuda que o ser humano não consegue dar a si mesmo. É uma ajuda que vem do alto, vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a nossa redenção. Então a pergunta volta: o que é o Evangelho? Será que nós sabemos o que é o Evangelho? E para explicar o Evangelho de forma completa, seria necessário um tempo maior para abordarmos os seguintes temas: criação, queda, redenção e consumação. Portanto, seria necessário falar desses 4 eventos para contarmos a história completa do Evangelho. Mas nesta noite não dá tempo. Então, vamos tentar resumir. E eu digo que a palavra Evangelho, que vem do grego euangelion, significa literalmente boas novas, boas notícias. E que boa notícia seria essa? A boa notícia é que Deus, por meio de Cristo, salva pecadores como eu e você. Porque Deus criou tudo com perfeição. Ele criou o ser humano para viver em eterna comunhão com Ele. Mas nós pecamos. E o pecado nos separou de Deus. O pecado nos colocou debaixo de uma sentença de morte. No entanto, Deus colocou em ação o seu plano salvífico para nos trazer de volta para Ele. E o que foi que Deus fez? Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos livrar da ira vindoura. Portanto, o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo, especialmente na cruz do Calvário, se entregando pelos nossos pecados. A boa notícia é que Deus conquistou salvação para o ser humano caído.
E essa tamanha conquista de salvação, ela aconteceu através da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho nos fala sobre um plano de eternidade. O Evangelho nos diz que o próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, graciosamente decidiu perdoar, justificar, santificar e glorificar todo aquele que crê nessa boa notícia. E eu vou além. O Evangelho não é apenas uma boa notícia sobre Jesus. O Evangelho é Jesus. Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Por isso, hoje iremos aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo sobre o Evangelho. E de acordo com a síntese dos versos 16 e 17, o que é o Evangelho? O que Paulo nos fala sobre ele? Bom, de acordo com o verso 16, em primeiro lugar, nós entendemos que o Evangelho é algo do qual não devemos nos envergonhar. Paulo começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. É algo do qual eu e você não devemos nos envergonhar, em momento algum, diante de qualquer pessoa, em qualquer contexto. Só que, por que Paulo disse isso? Haveria algum motivo para que ele fosse tentado a se envergonhar do Evangelho naquele tempo? Bom, de acordo com a realidade social e cultural do primeiro século, talvez houvesse motivos para que um cristão fosse tentado a se envergonhar do Evangelho. Olha só, Paulo estava se preparando para pregar o Evangelho em Roma. E naquela época, Roma era a sede do poder mundial. Ali estavam os nobres, os aristocratas, os comandantes militares, os intelectuais da época. Ou seja, em Roma estavam os poderosos daquele tempo. Em contrapartida, a mensagem do Evangelho vinha de Jerusalém, uma cidade minúscula que Roma já tinha conquistado. E a questão que surge é: por qual motivo alguém de Roma daria valor a uma mensagem que vinha de Jerusalém? Ou seja, sem dúvida alguma, ao anunciar o Evangelho naquele lugar, Paulo sofreria escárnio e desprezo por parte dos ouvintes. Porque a elite romana era totalmente orgulhosa e altiva, eles se sentiam superiores, e por isso muitos iriam desdenhar da pregação do Evangelho. Além do mais, os judeus eram vistos pelos romanos como a escória da sociedade. Se você acha que na cultura pós-moderna dos nossos dias ela é hostil ao Evangelho, a cultura do primeiro século em que Paulo viveu é muito mais. Naquele contexto, judeus e cristãos eram vistos pelo império como pobres, indoutos, incultos e, na maioria das vezes, escravos. E aqui é que entra a grande questão. A mensagem do Evangelho veio dos judeus. A mensagem do Evangelho está identificada justamente com um carpinteiro judeu que morreu crucificado. E naquela época, a crucificação era a forma de execução mais abjeta, mais desprezível que existia, reservada apenas para criminosos terríveis. Portanto, além do desprezo e da zombaria por parte da elite romana, pregar o Evangelho naquela época era ter o seu nome publicamente associado a um judeu que foi executado como um malfeitor, como se fosse um criminoso. Para os gregos, a cruz era loucura. Para os judeus era um escândalo. Para os romanos, a cruz era o lugar dos piores criminosos. Portanto, pregar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz gerava desprezo, oposição e total zombaria por parte dos ouvintes. Mas, ainda diante de tudo isso, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da mensagem da cruz. Eu não me envergonho de ser publicamente identificado com o Cristo crucificado. Por quê, Paulo? Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é algo do qual nós não devemos nos envergonhar. Será que você sente vergonha de ser cristão? Jovens, quando um professor em sala de aula fala mal do cristianismo, você se esconde ou você se manifesta?
Naquela rodinha dos intelectuais acadêmicos, você evita falar da sua fé para não parecer menos inteligente? No seu trabalho, todo mundo já sabe que você é um cristão? Ou você ainda é um agente secreto da fé? Ninguém sabe a sua identidade secreta. Não, no reino de Deus não existe serviço secreto. Até mesmo porque nós não temos nada a esconder, pelo contrário, nós temos muito a revelar. Nós somos chamados para caminhar na luz, então não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe da mensagem que te salvou da morte eterna. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Escute o que Jesus disse no Evangelho de Marcos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O que Jesus está dizendo é que, se nós sentimos vergonha do Evangelho hoje, quando Ele vier na glória do seu Pai, Ele também vai sentir vergonha de nós. E nós não queremos isso. Escute, para nós, o Evangelho não é motivo de vergonha, é motivo de honra. É uma honra poder pregar o Evangelho, viver pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho, e se necessário for, morrer pelo Evangelho. Certa vez eu ouvi alguém dizendo a seguinte frase: eu não me envergonho do Evangelho, mas de alguns evangélicos eu morro de vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho, mas de alguns evangélicos eu morro de vergonha. E essa frase nos identifica pelo menos dois tipos de pessoa: aquele que está no grupo dos que não se envergonha do Evangelho, e aquele que está no grupo daqueles que vivem envergonhando a fé, envergonhando o Evangelho. E em qual desses dois grupos a sua vida se encaixa exatamente nessa noite? Que possamos declarar, assim como Paulo declarou: nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos da mensagem que nos salvou da ira vindoura e do castigo eterno. Não nos envergonhamos da nossa fé em Jesus. Então, de acordo com essa síntese de Paulo, que é o Evangelho, é uma mensagem da qual nós não devemos nos envergonhar. Agora, em segundo lugar, ainda no verso 16, o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho é o poder salvador de Deus, porque Paulo diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não é apenas um discurso, o Evangelho é o poder salvador do Deus Criador de tudo. No primeiro século, Roma era a capital do poder humano, um poder que naquele tempo foi usado para subjugar e destruir. Mas o Evangelho que Paulo pregava possuía um poder diferente, e não era um poder destruidor, mas salvador. Era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui no texto, essa palavra poder, utilizada por Paulo, vem do grego dynamis, que dá origem à palavra dinamite. Ou seja, o Evangelho é a dinamite de Deus, capaz de quebrantar todo o coração de pedra, capaz de derrubar qualquer muro de inimizade que foi erguido entre nós. Então, é um poder irresistível e reconciliador. Imagine comigo que, se você tivesse recebido ou descoberto um remédio tão poderoso, mas tão poderoso, capaz de transformar e curar a vida de qualquer pessoa, de todos os seus familiares, vizinhos, amigos, pessoas as quais você ama profundamente, o que você faria? Você esconderia isso apenas para si, ou você sairia contando para todo mundo? Se eu te disser que você já recebeu de Deus esse remédio poderoso, o Evangelho, entenda isso: Deus nos deu uma mensagem que tem poder para mudar vidas. Ele nos deu uma pregação, Ele nos deu uma boa notícia e disse: espalhe essa boa notícia, contem a todas as pessoas, preguem as boas novas, não se envergonhem dessa mensagem, porque ela está carregada do poder de Deus
para salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus nos deu uma ordem, nós devemos obedecer. Ele disse: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Ontem mesmo eu estava no evangelismo com a juventude, e ali orando, fazendo algumas abordagens, eu orei por um rapaz, que no momento em que eu coloquei as mãos sobre ele, ele tomou um susto. Ele falou: o que está acontecendo comigo? Será que isso é o Espírito Santo? Eu falei: é o Espírito Santo. E ele começou a chorar, e eu perguntei: você quer entregar a sua vida para Cristo? Ele falou: eu não posso. E eu perguntei: por que você não pode? Não, porque eu estou de bermuda e chinelo. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus não se importa com isso. E aquele homem saiu dali aos prantos. As pessoas querem o Evangelho, elas estão sedentas por ouvir essa mensagem. Verdade. E às vezes nos falta coragem e disposição para abrir a nossa boca e anunciar que Cristo morreu por essas pessoas. Devemos obedecer à ordem de Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho medo de pregar o Evangelho. Pastor, eu sou muito tímido. Eu já disse várias vezes, você que não sabe, eu também sou tímido. Quem me conhece de perto sabe que eu sou tímido. Às vezes você vai dizer: não, pastor, eu não sei falar direito. E se ninguém me ouvir quando eu pregar o Evangelho? E se ninguém se converter enquanto eu estiver pregando a palavra? Deixa eu te explicar algo. O resultado salvífico de uma pregação não depende do pregador, depende exclusivamente do poder de Deus contido no Evangelho. É o poder de Deus que abre o coração humano. É o poder de Deus que convence do pecado e gera arrependimento. É o poder de Deus que regenera, justifica e santifica. Por isso, todas as vezes que você tiver medo de pregar o Evangelho, lembre-se: o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. O que leva as pessoas ao arrependimento não é o pregador, é a pregação do Evangelho. Então pregue essa mensagem, espalhe essa boa notícia, porque ela é poderosa. Entenda isso: Deus decidiu salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Deus decidiu isso. Foi Ele que determinou que seria assim, por meio da pregação do Evangelho. Mas às vezes parece que a gente não acredita muito nisso. Às vezes a gente quer ter uma ideia melhor do que a ideia de Deus. A gente quer ter uma estratégia melhor do que a estratégia de Deus. Não, meus irmãos, não estamos autorizados a ficar inventando moda. A ideia de Deus é perfeita, a estratégia de Deus é perfeita, o método de Deus é perfeito, é o Evangelho da cruz. Deus não precisa das nossas ideias e estratégias. Deus não precisa dos nossos novos métodos de como salvar pessoas. Ele só deseja a nossa obediência. Ele quer que a gente pregue o Evangelho. E não importa se o pregador tem uma voz bonita ou potente, se ele sabe usar palavras bonitas, não importa se o pregador é eloquente ou ele parece ser intelectual. Não! O que importa é se ele está fielmente pregando o Evangelho, porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. Então, se o Evangelho é poderoso, quem é que o Evangelho pode salvar? Quem é que o Evangelho salva? E a resposta está no verso 16. Paulo diz: todo aquele que crê. O poder do Evangelho salva todo aquele que crê. E Paulo complementa dizendo: de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui nessa passagem, o termo grego é utilizado para se referir ao mundo gentílico, naquele contexto, ou seja, todo mundo que não era judeu, todos os gentios. Então, não importa ser judeu ou gentil, não importa raça, nacionalidade, sexo, condição social, o que realmente importa é se a pessoa crê ou não na mensagem do Evangelho. O poder da pregação do Evangelho tem a sua validade universal, pois Paulo diz que é para todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho está endereçado a todos os povos. Contudo, há uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. E que limitação é essa? O poder salvador do Evangelho alcança apenas os que creem. Apenas os que creem, é o que diz o verso 16. Apenas quem crê. Portanto, por mais difícil que seja aceitar isso, eu preciso dizer que o Evangelho não salva todas as pessoas. E não porque ele não tenha poder para isso,
mas porque aprouve a Deus que experimentassem esse poder salvador apenas os que creem, ou seja, a fé é uma condição para a salvação. Por isso que em Marcos capítulo 16, Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Por isso volto a perguntar: quem é que o evangelho pode salvar? A resposta é: todo aquele que crê. Então entendemos que o evangelho é algo do qual nós não devemos nos envergonhar. Entendemos que esse evangelho, de acordo com a síntese de Paulo, é o poder salvador de Deus. E por fim, de acordo com o verso 17, nós vamos entender que o evangelho é a revelação da justiça de Deus. Olha o que diz o verso 17: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O evangelho nos revela a justiça de Deus. Mas que tipo de justiça Paulo está se referindo aqui no verso 17? É exatamente a justiça que foi feita na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, a justiça de Deus foi satisfeita. Porque Deus criou tudo com perfeição, mas o ser humano pecou. E se Deus é justo, Ele precisa punir o pecado. Mas se Deus nos condenasse, estava tudo perdido para a gente. Nós não iríamos ressuscitar um terceiro dia. Não tínhamos capacidade para isso. Então houve uma substituição de vidas e posições. Cristo tomou o nosso lugar. Então um Deus que é santamente irado satisfez a sua ira, a sua justiça, na pessoa e obra de Cristo. É isso que alguns teólogos vão chamar de justiça imputada. Eu já falei sobre isso aqui. E me lembro que outrora eu expliquei que imputar significa atribuir, creditar, colocar na conta de alguém. Portanto, por meio dessa justiça imputada, nós entendemos que os nossos pecados foram imputados a Cristo, ou seja, Deus Pai colocou os nossos pecados na conta de Jesus, e por isso Ele precisou sofrer e morrer numa cruz. Mas em contrapartida, Jesus teve uma vida perfeita, uma vida santa. Ele nunca pecou, Ele viveu em perfeita obediência ao Pai, ou seja, Jesus é totalmente justo, e por isso na cruz a justiça dele foi imputada a nós, foi atribuída a nós os que cremos. Então, resumindo, o pecado que era nosso foi colocado na conta de Cristo, enquanto a perfeição, a santidade e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Isso é imputação. A cruz era para mim e para você, mas Jesus nos substituiu. Ele trocou de lugar com a gente. Jesus se tornou responsável legal pelos nossos pecados, foi castigado em nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa, pagou nossas dívidas espirituais. Ele morreu a nossa morte, ou seja, a nossa culpa foi atribuída a Ele, enquanto a justiça dele foi atribuída a nós. Então o Calvário foi o palco da justiça de Deus. Ali na cruz, Jesus liberou um brado dizendo: está consumado. Isso significa: está pago, o pecado foi perdoado, a dívida foi paga, a culpa foi removida, a justiça perfeita de Cristo foi devidamente atribuída a nós, os que cremos. E aí, por meio da fé, eu e você podemos ser agora vestidos com a justiça de Cristo demonstrada na cruz. Por meio da fé. Não há necessidade de sacrifícios e nada do tipo. Por meio da fé nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Pense comigo: um mendigo maltrapilho, vestido de trapos sujos, e ele está tentando entrar num banquete real. E esse mendigo sabe que as suas vestes não são dignas de entrar na presença do rei. Então esse mendigo teve uma ideia. Ele tentou limpar as suas próprias roupas, tentou costurar os rasgos, tentou lançar sobre si um pouco de perfume, achando que assim ele ia conseguir, na sua justiça própria, entrar na presença do rei. Mas quando ele chega à porta, o guarda balança a cabeça e disse o seguinte: as suas vestes ainda não estão à altura da exigência do rei, você não vai poder entrar. E de repente acontece algo inusitado. O filho do rei desce até o portão
o príncipe vem, ele tira o seu manto real e oferece ao mendigo, dizendo o seguinte: vista isso, e você poderá entrar. E ao entrar, pelo fato de estar vestido com o meu manto, você vai ser tratado assim como eu sou tratado. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. As nossas vestes estavam sujas pelo pecado. E por mais que eu e você nos esforçássemos para deixá-las limpas, a gente não conseguia, era impossível a nós. Mas um dia, ao crermos no Evangelho, graciosamente fomos vestidos com o manto real da justiça de Cristo. E os mesmos direitos do Filho do Rei nós também passamos a ter. Aleluia. Ou seja, hoje somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, quando Deus olha para a igreja, Ele não vê mais a nossa miséria, Ele não vê mais o nosso trapo de imundícia, mas agora Ele vê em nós o manto do sangue de Cristo que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Por meio da fé em Jesus, podemos nos apropriar dessa justificação. Por isso Paulo diz que o justo viverá por fé. Ou seja, todo aquele que crê no Evangelho será justificado, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho é poderoso para salvar pessoas. E eu quero encerrar essa mensagem voltando ao que eu disse no início, sobre algumas coisas que eu acabo escutando. Porque é muito triste saber que muitos evangélicos ainda não conhecem o Evangelho. Parece absurdo, até mesmo contraditório o que eu vou dizer, mas há muitos evangélicos que precisam ser evangelizados. São pessoas que, se você disser o seguinte: ei, me explica o Evangelho, e a pessoa trava. Ela trava por completo. Ela não sabe por onde começar. E a pergunta que eu faço é: será que essa pessoa creu no Evangelho? Será que de fato ela recebeu o Evangelho e entendeu o Evangelho? São pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, eu vou abandonar a fé. Por que você vai abandonar a fé? Não, porque Deus não me deu o que eu queria. Pastor, eu vou sair da igreja porque Deus não me deu a minha bênção. Ele não me deu um carro novo. Deus não me deu uma namorada que eu pedi para Ele. Deus não me deu um aumento salarial. Então, pastor, eu vou abandonar o Evangelho. E o que eu digo para uma pessoa dessa? Eu vou dizer: abandona mesmo. Abandona o mais rápido possível, porque isso que você está vivendo não é o Evangelho de Jesus. O que você está vivendo é o falso Evangelho, e o falso Evangelho não tem poder para salvar ninguém. Então abandona isso logo. A Bíblia não diz que a mensagem do Evangelho é poderosa para fazer todas as nossas vontades. Não. Ela é poderosa para nos redimir dos nossos pecados. O verdadeiro Evangelho não nos promete uma vida confortável na terra, mas nos garante uma vida eterna ao lado de Cristo. O Evangelho é Deus dando o melhor para aqueles que mereciam o pior. E o melhor de Deus para nós não é um carro, não é um bem material, não é um concurso público. O melhor de Deus para nós é Cristo. Cristo é o melhor de Deus para nós. Então, como fazer para saber se o Evangelho já me salvou? Se eu sou de fato convertido, se de fato eu nasci de novo? Bom, para saber se o verdadeiro Evangelho já te salvou, você precisa verificar se a mensagem do Evangelho produziu em você duas coisas: fé e arrependimento. Fé e arrependimento. A fé nos fala sobre crer no Evangelho, crer em Jesus. O que eu quero dizer é que para você ser salvo, você não precisa se autoflagelar. Você não precisa fazer longas peregrinações. Não precisa subir escadarias de joelhos, pagar promessas, fazer voto de pobreza, nada disso. Você só precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é fé. Agora, nós sabemos que a salvação pode ser explicada figuradamente como os dois lados de uma mesma moeda. Então, de um lado nós temos a fé e do outro nós temos o arrependimento. Portanto, a salvação na vida cristã necessariamente precisa ter esses dois lados: fé e arrependimento.
Por isso Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, então arrependam-se e creiam no Evangelho. Portanto, uma fé que não é acompanhada de arrependimento não é uma fé verdadeira. E da mesma forma, um arrependimento que não seja acompanhado de fé também não é um arrependimento verdadeiro. Então, pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é quando ocorre uma verdadeira mudança de pensamentos e valores, e por sua vez resultam numa mudança de caráter e conduta da nossa parte. Ou seja, é uma vida totalmente mudada. Portanto, se não houve mudança de vida, é porque também não houve arrependimento. Então eu vou resumir para você entender. A verdadeira salvação nos ensina que fé e arrependimento são como dois irmãos siameses. Onde um está, o outro tem que estar também. Se nós tivermos fé em Jesus, mas não nos arrependemos dos nossos pecados, certamente ainda não somos salvos. E o inverso também é verdadeiro. Se nos julgamos arrependidos, mas não temos fé verdadeira em Jesus, certamente também não somos salvos. Porque quando o assunto é salvação, fé e arrependimento andam de mãos dadas. Então eu te pergunto nessa noite: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da vida eterna? Seja sincero. E se porventura a sua resposta for não, agora se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem essa oportunidade, a graça de Deus te permite isso. E é o Espírito de Deus que promove isso dentro de nós, porque só o Evangelho nos salva da condenação do pecado, do poder do pecado, e um dia nos salvará da presença do pecado. Só o Evangelho muda o nosso status de condenados para salvos. Só o Evangelho tem poder de nos transformar de escravos para filhos amados de Deus. Se arrependa de verdade, creia no Evangelho. E o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Paulo disse que ela é poderosa para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Essa mensagem pode te salvar hoje. Essa mensagem é um remédio que muda a vida de qualquer ser humano, de uma vez por todas. Essa mensagem não garante a nós uma vida confortável, 100% confortável nessa terra, mas nos garante vida eterna ao lado de Cristo. E isso enche o nosso coração de esperança, porque nós aguardamos com grande expectativa a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior esperança.